Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Olha a fera aqui, meu amigo Gustavo Mota. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, meu ídolo, e você? Tudo bem. Olha aqui, o último vídeo que fizemos aqui, eu e o Thiago Veras, já passamos aí de mais de 20 mil visualizações, porque a gente falou muito de John Textor e os comentários. A última vez que eu olhei tinha mais de 300, quase 350 comentários, a torcida apoiando as declarações do John Textor. Então eu vou seguir nesse assunto. Vamos falar do Vasco, vamos falar aqui da indisciplina de 4 jogadores do Fluminense e o Botafogo pediu para tirar árbitros do seu jogo contra o Flamengo. Então tudo isso a gente vai tocar porque tá pegando fogo no parquinho. Tá pegando fogo, Botafogo botando fogo pra valer no futebol brasileiro. Eu acho importante esse posicionamento do Textor. A gente já falou em outras oportunidades, né? Se ele tiver correto dessas acusações, serão muito bem-vindas. É importante que tudo isso seja aprovado até para que a gente tenha um futebol brasileiro cada vez mais profissional, né? Eu conversei com o senador Carlos Portinho e, inclusive, o que ele me disse foi o seguinte: independente do John Textor, as provas verdadeiras ou não, nós precisamos apurar. Quando ele fala nós, é a justiça, é a polícia, né, a CPI, quebrar segredo telefônico, quebrar sigilo bancário para ir a fundo. E a CBF não pode dar as costas, nem o STJD. Então a gente vai aprofundar nesse assunto, que o torcedor está muito interessado. Mas antes, peço para você se inscrever no nosso canal, não paga nada, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, é importantíssimo esse joinha. Vai chegando no vídeo, já vai dando joinha. Deixa o joinha. Né? Deixa aí, porque é importante. Verifica. Ué, já estou inscrito, verifica. Se tiver vermelhinho aqui embaixo, é porque você ainda não se inscreveu. Clica aí, vai no joinha e clica também na palavra todas para receber todas as nossas notificações. Tem muita coisa para a gente falar e tem aqueles abraços hoje também, tá bom? Roda a vinheta! Muito bem, minha gente, estou aqui com o Gustavo Mota. Deixa eu começar então, Gustavo, com as notícias do Vasco, porque vamos ter nesta quarta-feira, 13h, a apresentação do Hugo Moura. Ele já estreou pelo Vasco, já enfrentou inclusive o Fluminense no último sábado, e para muitos até jogou bem. O Medel e o Paê podem voltar neste jogo de sábado contra o Criciúma, às 4h em São Januário, e o Ryan pode ser titular também. É importante, né? Teve essa declaração do Ramon Dias na última coletiva falando que é um pedido da 777 que ele utilize esses jogadores mais jovens. Então, as oportunidades eles terão, né? O Ryan, ele teve a oportunidade no jogo contra o Fluminense, acabou perdendo uma chance frente a frente com o Fábio, que fez uma boa defesa, mas faz parte. É um garoto novo, um garoto que já mostrou potencial. Quanto mais ele aparecer, mais chances ele tem de mostrar esse potencial todo dele e começar a jogar de verdade, assim como o Gabriel Peck jogou, o Paulinho, a gente puxa um pouco mais para trás, Felipe Coutinho, o Alan. Então o Vasco tem uma boa safra de jogadores. Agora esses jogadores mais jovens terão mais oportunidades, né? Com certeza. E o que disse aqui, né, o nosso Gustavo, é importante. A gente não pode esquecer do Marlon Gomes, não podemos esquecer também de outros jogadores, do Andrei Santos, né, que saíram muito cedo para a seleção, depois foram negociados. Então o Vasco tem essa formação de jovens aí. Bem, vamos entrar no negócio da arbitragem, porque a ANAF, Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, ela emitiu uma nota hoje dizendo que quer a paralisação do Campeonato Brasileiro, porque árbitros estão dispostos a protestar depois que o John Textor foi a Brasília e falou a respeito de árbitros, de times, e ficou todo mundo manchado. Hoje, o Botafogo pediu à CBF para tirar o Rafael Claus, que é um árbitro FIFA, e a Daiane Muniz, que é VAR FIFA. Inclusive, a Daiane é uma daquelas 7 árbitros que a FIFA já escalou para os Jogos Olímpicos de Paris, a partir do dia 16 do mês de julho. Então, o que o Botafogo pediu? Para aqueles dois citados pelo John Textor na CPI do Senado,
sejam retirados dos jogos do Botafogo e orienta até a comissão para que eles não sejam escalados até o final desta CPI. Muita gente aqui nos comentários, no vídeo que eu fiz com o Thiago Veras, falando sobre John Textor, apoiando o John Textor, acreditando que tem que apurar, e também o senador Carlos Portinho, com quem eu fiz uma entrevista para a Rádio Tupi e para a Rádio Itatiaia. Ele falou, Wellington, mostraram um vídeo em que o lance foi fracionado, mostraram um pedaço do lance só para o árbitro de campo. E isso está errado, isso tem que ser apurado. Isso é muito importante. O Textor ontem ele citou o Rafael Claus e a Daiane, e hoje já teve esse pedido do Senado, do presidente da CPI, para que eles sejam afastados temporariamente até o fim das investigações, e tem o pedido do Botafogo que está sendo avaliado. Eu estava buscando aqui, a gente, nesse processo de apuração e de cobertura sobre esse caso, no ano passado, o Campeonato Brasileiro de 2023 foram 38 rodadas, 380 partidas. Dessas 380 partidas, em 11 delas, teve a parceria, a dupla, Rafael Claus no campo e a Daiane Muniz no VAR. Nenhuma outra dupla do Campeonato Brasileiro de Arbitragem teve essa mesma quantidade de jogos repetidos. Ou seja, eu e o Wellington Campos, digamos que eu sou o árbitro e ele o VAR, ninguém repetiu a mesma quantidade de jogos quanto Rafael Claus e Daiane Muniz. Isso pode não significar nada, mas como ambos tiveram algumas polêmicas envolvidas com ele, como esse caso do lance que teve só uma parte mostrada ao árbitro de campo, o próprio Textor, ele pediu uma investigação naquela partida entre Flamengo e Botafogo, que o Flamengo venceu por 2-1, por conta de um comportamento estranho do Rafael Claus e da Daiane. Teve esse ano a partida entre Palmeiras e Corinthians, também que foi comandado por essa dupla, que teve também algumas atitudes suspeitas da arbitragem. Ou seja, isso tudo faz parte de uma investigação. A CPI identificou uma atitude suspeita, o próprio Textor falou dessa inteligência artificial que identificou algumas atitudes suspeitas, e aí agora a investigação vai apurar. Eles vão depor nesse caso. Tudo isso não é nenhuma acusação, nenhuma condenação, faz parte, óbvio, de uma investigação da CPI em que todo mundo tem que colaborar, e caso aí sim seja comprovado uma falcatrua, seja comprovado uma participação com o envolvimento dessa manipulação de resultados, aí sim alguma atitude vai ser tomada, mas enquanto eles estão sendo investigados, eu acho importante sim que eles sejam afastados, principalmente dos jogos do Botafogo, que é o principal personagem dessa CPI, para evitar qualquer forma de uma possível retaliação por parte da arbitragem, né, meu ídolo? O Claus é um excelente árbitro, a Daiane também. Em cima do que disse o Gustavo, o John Textor, com essa empresa que ele tem lá, a Good Game, né? Levantou essa suspeição, ele citou esses dois árbitros. Eu te confesso que a gente frequenta a CBF, a gente conversa com vários árbitros, não tem nada que desabone esses dois aí. O Gustavo disse, é uma investigação, tem que investigar, é para a lisura, é para a transparência. É chato citar nomes sem prova. Uma coisa é a situação da CPI, a outra coisa é o John Textor. Vou repetir o que disse ontem. A lei no Brasil diz que quem acusa tem que provar. É isso aí. O ônus da prova cabe a quem acusa. Então, a Leila chamou o John Textor de idiota no Roda Viva, sim, lá da TV Cultura. Diz que esse senhor é um idiota. Agora, gente, será que o John Textor é tão maluco de estar levantando tudo isso, sabendo que ele pode ser até banido do futebol pela justiça desportiva por causa dessas acusações, se elas forem infundadas? É uma pergunta que fica. Exatamente. Eu acho que assim, muito se falou sobre essa atitude do John Textor e até criaram-se algumas teorias da conspiração. Eu não acho que ele faria isso propositalmente, sabendo que ele não tem como provar, até porque seria um tiro no pé, um tiro na perna, um tiro no corpo inteiro, porque
é o que você falou, ele corre o risco de sofrer uma punição severa, até mesmo de ser expulso do futebol brasileiro e perder... Se ele for banido do futebol brasileiro, ele é banido do futebol mundial. Sim. Porque o banimento do futebol brasileiro é comunicado à FIFA. A FIFA comunica às outras confederações. Perfeito. Entendeu? Não podemos esquecer que ele tem vários clubes. E na CPI, eu vou repetir, ele falou que, como no Brasil é uma realidade a manipulação, como na França, como na Bélgica, como na Europa. Por que ele não levanta essa bandeira lá na Europa? Perfeitamente. Então, assim, eu acho que cabe a essa investigação, mas a gente tem também que manter os olhos atentos, como você falou. É chato ter que o Klaus ter citado, a Daiane, e eles talvez não sejam nem o alvo principal. É importante a gente levantar essa hipótese também. Eles vão depor, mas às vezes a investigação está encaminhando até para outros árbitros que possam se revelar perante essa investigação, que podem entregar de alguma maneira alguma suspeita por conta dessa investigação com o Klaus e com a Daiane. Então, assim, é importante a gente citar isso. Teve o depoimento do John Textor, a investigação está em andamento, mas ainda é algo muito embrionário. Não teve nenhuma condenação, não teve nenhum resultado dessa CPI, então tudo ainda vai ter o seu desenrolar. E a gente torce, até eu confesso que eu torço para que o John Textor ele esteja correto em ter feito essa denúncia, para que a gente revele de fato o que a gente tem no futebol brasileiro, para que a gente tenha um futebol verdadeiramente correto, verdadeiramente leal e justo para todos os times. Isso eu acho que é o mais importante. Não, e isso aí é o que todos nós queremos. Tem bandido no negócio, tem que tirar. É isso aí. Tem cara que vende resultado, tem que tirar. Como tirar aqueles jogadores que aceitaram propinas para tomar cartão amarelo, fazer pênalti, ser expulso. Isso aí tem que ser retirado do meio do futebol, tem que limpar. Né? Então vamos acompanhar. O Fluminense afastou 4 jogadores por indisciplina no hotel Concentração no jogo com o Vasco: John Kennedy, Alexander, Cauã Elias e o Arthur. Eles ficam fora dos jogos e viagens contra o time do Cerro Porteño, lá em Assunção, no Paraguai, na quinta, Libertadores, e contra o Corinthians no domingo em São Paulo. Já são grandinhos para entender que concentração é local de trabalho. Como o próprio nome sugere, né? Concentração não é para fazer farra, não é para chamar... mas a gente fica dormindo. Não. Tá, mas você está concentrado para alguma aí. coisa, você está sendo preparado para uma missão. Isso aí. E tudo isso reflete, né? Eu acho que tá muito claro o desempenho do John Kennedy esse ano, tá muito abaixo do que ele apresentou ano passado. Então, assim, eu acho que ele tem que ser o principal... A primeira pessoa a focar no futebol dele, no desempenho dele, saber o que está acontecendo de errado. É óbvio que, eventualmente, em algum momento a bola não vai entrar, a bola vai bater na canela, sim, isso acontece. Mas quando tem fatores externos, isso fica claro. E o John Kennedy não é de hoje, né? Ele já passou por esse processo de ressocialização pelo Fluminense, já foi respaldado pelo próprio presidente, os jogadores, os líderes do time já compraram essa briga dele, e ele vai e novamente pisa na bola por conta de atitudes que são infantis. Ele não é nenhum garoto, ele já aprendeu, ele já foi importante, ele já é uma peça fundamental. Ele não é mais secundário para o time do Fluminense, então já está na hora dele assumir também esse protagonismo fora de campo. Eu estava até vendo hoje na internet um torcedor do Fluminense falando sobre isso. Imagina o que não passa na cabeça do Marcelo, Felipe Melo, o próprio Thiago Silva, que pode estar pintando aí no Fluminense, jogadores que ganharam o mundo na Europa e vêm para cá. E são respeitados, né? E são respeitados. E eles sabem que às vezes o resultado não veio porque o jogador não dormiu direito, porque o jogador estava na gandaia, porque o jogador não deu um pique a mais que podia ter dado, mas não deu, porque estava desgastado, porque a noite anterior foi uma noite ruim. Então, assim, imagina para o Marcelo, um jogador que já não tem mais o vigor físico de 20 anos atrás, saber que ele está perdendo o tempo dele, porque tem 4, 5 que são jogadores novos, que são jogadores que hoje fazem essa manivela do time do Diniz girar, e tá perdendo o tempo dele porque são jogadores que não estão comprometidos com o futebol. Então isso tudo pesa. Eu acho que tá na hora também deles botarem a mão na consciência e entenderem que isso é a vida deles. Não pode levar como brincadeira, como sacanagem, e não é mais a época de se fazer uma coisa dessas. É isso aí. Qual que é a sua opinião?
Legal, viu, gente? Vocês estão interagindo, bacana, dá opinião desse negócio da CPI aí, né, dos árbitros afastados. Fale também a respeito dessa situação aí dos jogadores afastados do Fluminense, do jogo contra o Vasco, né? Aprontaram lá na concentração. Deixa eu abraçar aqui o Daniel Cruz, Williams Modesto, José Gerardo, o Jesus Lima, o Eduardo Meirelles, o Ismael Correia, o Cláudio Pfeiffer, o Armindo Gonçalves Coelho, o Dorvani Ferreira, a Maria Helena Guimarães, Jonas Barbosa, o Bruno Aniceto, o Hélio Soleira, o Júlio César e o Felipe Nogueira. Eu quero que vocês mandem o nome da cidade de vocês, o bairro, vocês são no Rio de Janeiro, para a gente citar aqui também. Gustavo, obrigado, meu ídolo. Eu que agradeço o convite, meu ídolo. Pode me convidar mais vezes, terei enorme prazer em estar aqui debatendo com você, comentando os assuntos mais importantes. Que legal. Se inscreva no nosso canal, não paga rigorosamente nada. O Wellington Campos FC dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, né? E espalhe esse nosso vídeo para que outras pessoas se inscrevam também no nosso canal. Muito obrigado, fiquem com Deus do Rio de Janeiro, Gustavo Mota e o Wellington Campos.